Tratado da correção do intelecto e do caminho pelo qual melhor se dirige ao verdadeiro conhecimento das coisas. Parte 2. Primeiro, falar ao alcance do vulgo e fazer tudo o que não traz nenhum impedimento para atingirmos o nosso objetivo. Com efeito, disso podemos tirar não pequeno proveito, contanto que nos adaptemos, na medida do possível, à sua capacidade. Acresce que, desse modo, oferecerão ouvidos prontos para a verdade. Segundo, dos prazeres somente gozar quanto basta para a consecução da saúde. Terceiro, por último, procurar o dinheiro ou outra coisa qualquer só enquanto chega para o sustento da vida e da saúde, imitando os costumes da sociedade que não se opõem a nosso fim. Posto isto, dedicar-me-ia à primeira coisa que se deve fazer, ou seja, corrigir o intelecto, tornando-o apto a compreender as coisas do modo que é preciso a fim de conseguir o nosso intento. Para tanto, exige a ordem que naturalmente temos, que aqui resuma todos os modos de perceber usados por mim até agora para afirmar ou negar alguma coisa sem dúvida, com o intuito de escolher o melhor de todos e começar ao mesmo tempo a conhecer as minhas forças e a minha natureza, a qual desejo aperfeiçoar. Se olho com cuidado, podem reduzir-se todos a 4 principais. Primeiro, existe uma percepção que temos por ouvir ou outro qualquer sinal que chamam convencional. Segundo, existe uma percepção originária da experiência vaga, isto é, da experiência não determinada pelo intelecto. Só se dizendo tal porque ocorre por acaso e não vemos nenhuma outra experiência que a contradiga e, por isso, fica como irrecusável entre nós. Terceiro, existe uma percepção na qual a essência de uma coisa é tirada de outra, mas não adequadamente. O que acontece quando induzimos de algum efeito a causa ou quando se conclui de um universal que sempre é acompanhado de certa propriedade. Quarto, por último, existe uma percepção em que a coisa é percebida por sua essência unicamente ou por sua causa próxima. Esclarecerei tudo isso com exemplos, pelo ouvido tão somente. Conheço o meu natalício. Sei que tive tais progenitores e coisas semelhantes, de que nunca duvidei. Pela experiência vaga, sei que hei de morrer. Afirmo-o porque vi que outros, iguais a mim, morreram. Ainda que nem todos vivessem o mesmo lapso de tempo, nem sucumbissem pela mesma doença. Também pela experiência vaga, sei que o óleo é próprio para alimentar a chama e que a água serve para extingui-la. Sei igualmente que um cão é um animal que ladra, o homem um animal racional, e assim quase tudo que se refere ao uso da vida. De outra coisa, porém, concluímos da seguinte maneira: depois de percebermos claramente que sentimos este corpo e nenhum outro, daí digo, concluímos com clareza que a alma está unida ao corpo, união que é a causa de semelhante sensação, mas não podemos em absoluto inteligir qual seja essa sensação e união. Ou, depois que conheci a natureza da vista e ao mesmo tempo ter ela a propriedade de fazer com que uma coisa enxergada de longe lhe pareça menor do que de perto, concluímos que o Sol é maior do que parece e outros fatos semelhantes. Por último, a coisa é percebida unicamente por sua essência quando, por saber algo, sei o que é saber alguma coisa, ou, por conhecer a essência da alma, sei que ela está unida ao corpo.
Pelo mesmo conhecimento, sei que 2 e 3 são 5, e dadas duas linhas paralelas a uma terceira, são também paralelas entre si. O que pude compreender até agora com esse conhecimento foi muito pouco. Mas, para que se entenda tudo isso melhor, usarei de um só exemplo, que é o seguinte: dados 3 números, pergunta-se qual o quarto, que está para o terceiro, como o segundo para o primeiro. Dizem comumente os negociantes saber como descobrir esse quarto número, porque, sem dúvida, ainda não esqueceram a operação que aprenderam de seus mestres, isto é, sem demonstração. Outros, contudo, pela experiência dos casos simples, fazem um axioma universal, ou seja, quando é patente por si o quarto número, como em 2, 4, 3 e 6, pois experimentam que, multiplicando-se o segundo pelo terceiro e dividindo-se o produto pelo primeiro, obtém-se o quociente 6. E como vem que se chega ao mesmo número que sabiam ser proporcional sem essa operação, concluem que se trata de uma operação sempre boa para descobrir o quarto número. Entretanto, os matemáticos sabem, em virtude da demonstração de Euclides, proposição 19 do livro 7, quais são os números proporcionais entre si, ou seja, pela natureza da proporção e sua propriedade, sabendo que o número que se obtém pela multiplicação do primeiro e quarto é igual ao produto do segundo pelo terceiro. Contudo, não veem a proporção adequada dos números dados e, se veem, não é por força daquela proposição, mas intuitivamente, não fazendo nenhuma operação. Ora, para escolher entre esses o melhor modo de perceber, requer-se que enumeremos brevemente quais os meios necessários para conseguir o nosso fim, a saber: primeiro, conhecer exatamente a nossa natureza que desejamos aperfeiçoar e, ao mesmo tempo, saber da natureza das coisas quanto tanto for necessário. Segundo, daí deduzir corretamente as diferenças, concordâncias e oposição das coisas. Terceiro, conceber corretamente o que podem sofrer ou não. Quarto, conferir isso com a natureza e a potência do homem. Assim, aparecerá facilmente a suma perfeição a que o homem pode chegar. Feitas essas considerações, vejamos o modo de perceber que devemos adotar. No que tange ao primeiro, vê-se logo que, pelo ouvido, além de ser uma coisa muito incerta, não se percebe nenhuma essência da coisa, como se evidencia por nosso exemplo, e, visto que não se sabe da existência singular de algo, a não ser conhecida a sua essência, ao que se verá mais tarde, claramente se conclui que toda a certeza que temos pelo ouvido se deve excluir das ciências. Com efeito, pelos simples ouvir dizer, não vindo antes a própria compreensão, nunca poderá alguém ser afetado. Quanto ao segundo, também não se deve dizer que alguém tenha a ideia da proporção que procura, além de ser uma coisa bastante incerta e sem fim. Dessa maneira não se perceberá jamais, nas coisas naturais, outra coisa senão os acidentes, os quais nunca são claramente entendidos sem o conhecimento anterior das essências. Por isso, há de se excluir também esse modo. Do terceiro, diga-se que, de certa maneira, temos a ideia da coisa e também que concluímos sem perigo de erro, mas não será por si um meio para adquirirmos a nossa perfeição. Só o quarto modo compreende a essência adequada da coisa e sem perigo de errar. Por isso é que devemos usá-la ao máximo.
como, porém, há de empregar-se para que as coisas desconhecidas sejam entendidas por nós com tal conhecimento e, ao mesmo tempo, para que isso se faça do modo mais resumido. Eis o que cuidaremos de explicar. Depois de sabermos que conhecimento nos é necessário, cumpre-nos versar sobre o caminho e o método pelo qual conheceremos as coisas a conhecer dessa forma. Para isso, deve-se primeiramente considerar que não haverá aqui uma investigação sem fim, a saber, para se descobrir qual o melhor método de investigar a verdade, não é necessário outro método para investigar qual o método de investigar a verdade. E para que se investigue esse segundo método, não é necessário um terceiro, e assim ao infinito. Por esse modo, nunca se chegaria ao conhecimento da verdade, ou antes, a conhecimento algum. O mesmo se diria dos instrumentos materiais, onde se argumentaria de igual forma, pois para forjar o ferro precisar-se-ia de um martelo, e para ter martelo é preciso fazê-lo, para o que se necessita de outro martelo e de outros instrumentos, os quais também supõem outros instrumentos e assim ao infinito. E desse modo, em vão tentaria alguém provar que os homens, sem nenhum poder, têm de forjar o ferro. Mas como os homens, no começo, com instrumentos inatos, puderam fabricar algumas coisas muito fáceis, ainda que laboriosa e imperfeitamente, feito o que fabricaram outras coisas mais difíceis, com menos trabalho e mais perfeição, passando assim gradativamente das obras mais simples aos instrumentos e destes a outras obras e instrumentos para chegar a fazer tantas coisas e tão difíceis com pouco trabalho. Também o intelecto, por sua força nativa, faz para si instrumentos intelectuais e por meio deles adquire outras forças para outras obras intelectuais, graças às quais fabrica outros instrumentos ou pode de continuar investigando e assim prosseguindo gradativamente até atingir o cume da sabedoria. Que isso acontece com o intelecto é fácil de ver, contanto que se entenda o que é o método de investigar a verdade, quais são os instrumentos inatos de que apenas necessita para fazer outros instrumentos, a fim de ir adiante. Para mostrá-lo, eis como procedo.